noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo. Cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Você crê? Eu creio. Aleluia, glória a Deus. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, eu creio. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Podemos estar aqui mais uma vez, podendo testificar as maravilhas do Senhor. E esse louvor é para mim, é a minha vida. E eu creio que você também, esse hino, aleluia, faz parte da sua história, como tem feito na minha vida, né? Glória a Deus, aleluia. No momento mais triste da minha vida, que eu passei ali, né, aquela enfermidade no hospital, que fui desenganada pela medicina, mas um povo, né, a minha família, o povo de Deus se levantou, e o Senhor ouviu o clamor e me deu vitória. Então hoje eu canto, eu sobrevivi, né? Glória a Deus. Então, nesse momento, né, eu venho mais uma vez agradecer por você estar permitindo eu estar aqui, né? Nós estar aqui interagindo, falar da palavra do Senhor, né? Que maravilha, né? Glória a Deus, já estamos em junho,
Dia 30 agora que passou de maio, foi meu aniversário, glória a Deus. Recebi tantos parabéns pela internet, né? Pelo Face, pelo Instagram, pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp. Nossa, coisa linda, coisa tremenda. Algumas irmãs vieram aqui na minha casa, meus filhos, né? Minhas netas, né? Eu tentei fazer um bolo e não deu certo, mas meu coração estava tão grato ao Senhor por tudo que Ele fez, que eu não fiquei triste, né? E aí, meio-dia e pouquinho, meu menino trouxe um bolo para mim, comprou. Ele e minha nora veio aqui trazer, a gente comeu, glória a Deus. E quando a noitinha tava 6h30, 7 horas, minha filha também fez um bolo e trouxe para mim. Então, foi um dia abençoado, para a glória de Deus. E glorificando a Deus, agradecendo a Deus, né, pela família, pelos filhos, pelo esposo, pela minha mãe, pelos meus irmãos e por todos os meus amigos, as irmãs, né, as irmãs da congregação, os irmãos, né, que um dia orou por mim. Então, estou aqui aproveitando essa oportunidade, agradecendo a todos. Vou ser grata eternamente, aleluia, por cada oração que hoje eu estou vivendo um milagre da parte de Deus, né? De estar aqui, né? Glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Por isso que eu estou aqui, para falar desse Deus tremendo, que Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, e é através da palavra do Senhor. Então, essa palavra aqui que nós vamos hoje interagir é para o nome do Senhor ser glorificado. Hoje eu estou aqui, né, gravando essa mensagem através do YouTube para que o Senhor possa alcançar vidas, né? Se você sentir no seu coração, curte. Se você sentir, seja membro do meu canal para que essa palavra possa se expandir mais. Nos outros vídeos eu não estou pedindo, não peço, mas dessa vez eu vou começar a pedir para quê? Para que quanto mais vocês, né, curtem, quanto mais vocês sejam membros do canal, essa palavra vai alcançar vidas. E aqui tem bastante pessoas no meu canal que eles não são evangélicos, aleluia. Isso é o propósito, que o Senhor possa alcançar vidas que não conhecem, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. E é uma bênção ter os irmãos juntamente comigo para nós estamos interagindo, né? Mas o propósito do Senhor é alcançar vidas. E através da palavra do Senhor, o Senhor alegrar corações, o Senhor libertar e transformar. Como eu preciso a cada dia, né, buscar o Senhor, descer na presença do Pai. O único objetivo que eu estou aqui é para o nome do Senhor ser glorificado. E o Senhor sabe o propósito do meu coração, o quanto que eu amo as almas, o quanto que a gente, né, gosta de testificar as maravilhas do Senhor, né? E eu sou aqui membro congrego aqui no setor 4, do Ministério de Madureira, aqui em Araraquara. Você que sentir no seu coração, venha nos fazer uma visita. Se você também tiver uma igreja perto da sua casa, vai enquanto há tempo, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. E os sinais estão claros. E eu não posso guardar só isso para mim. Eu não posso. Tudo que eu aprendi, esse gozo que eu sinto na minha alma, esse prazer, esse algo que eu tenho desejo de ir para a glória, eu não quero que fique só para mim. Eu quero que você ouça, creia e busque, para que quando a trombeta soar, nós possamos ir junto para a glória e receber a nossa vitória. Eu não posso ser ambiciosa, né? Tudo que eu aprendi, esse gozo que a gente sente, falar, não, vou ficar só para mim. Não, eu tenho que passar adiante para que mais vidas possam ser alcançadas. Porque um dia alguém pregou para mim, alguém falou do amor de Jesus para mim. Eu lembro quando eu aceitei Jesus. Eu lembro quando eu morava em Santa Ernestina, que falaram de Jesus para mim, né? Estava passando uma luta muito grande. E eu era uma pessoa muito vaidosa, eu era uma pessoa assim, muito... amava carnaval, não tenho nada contra não. Mas eu amava assim, não tinha nada com Deus. E aí, para o Senhor chegar até mim, eu tive que perder. Eu tive que, né, perder algo na minha vida, né? Eu sempre fui uma moça assim, muito família, né? E aí Deus permitiu eu perder o meu primeiro casamento, né? E aí, através disso, eu me rendi na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos dá a oportunidade. O Senhor faz com que nós venhamos fazer escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, né?
E aí, o que acontece? Eu passei esse processo, né? Mas foi tudo para a honra e glória do nome santo do Senhor. Aleluia. Hoje eu sei que foi tudo preparado por Deus. E aí, com a separação, eu me dediquei totalmente à presença do Senhor. E no tempo oportuno por Deus, no tempo preparado por Deus, Deus me abençoou novamente. Estou casada, fez 15 anos, para a glória de Deus. Deus preparou tudo certinho na minha vida. E estamos aqui glorificando. Meus filhos cresceram, né? Meus filhos já têm a vida deles, já são independentes, né? Cada um está no seu cantinho. E glória a Deus, né? E tem o Mateuzinho aqui comigo com 13 anos. E o Senhor está fazendo. Muitas das vezes nós temos que perder algo para que nós venhamos valorizar a presença do Senhor. E aí, quando nós perdemos algo, depois o Senhor vem e restitui. Por quê? Porque tudo é para a glória do nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do santo do Senhor. Eu não sei por que eu contei, né? É porque, às vezes, alguém, você que está aí me ouvindo, às vezes você está passando por uma luta, né? E às vezes você acha que você não vai mais conseguir, não vai conseguir se reerguer. Eu consegui, você também vai, né? Aleluia. O Senhor vai te abençoar como o Senhor tem me abençoado. E tudo é para quê? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, quando eu me converti ali em Santa Ernestina, foi a coisa mais linda, a coisa mais tremenda. Aleluia. Eu queria pregar para os postes, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Aleluia. Então foi coisa linda, coisa tremenda. E eu lembro que eu estudava no Cefam quando eu era, né, bem mais nova. E tinha uma moça lá, ela era evangélica também, só que ela nunca pregou. Eu só fiquei sabendo que ela era evangélica depois que ela casou. E aí depois que eu me converti, eu falei assim, nossa, por que você nunca falou de Jesus pra mim? Eu falei, misericórdia, você tinha que ter falado de Jesus pra mim. Eu era uma pessoa tão oprimida, sabe? E aí eu falei pra ela, e aí ela ficou quieta, né? Nem vou citar o nome, porque ela é muito bem conhecida, né? É uma bênção nas mãos do Senhor hoje, né? O marido dela é pastor, tem um ministério abençoado, né? Glória a Deus. Mas naquela época ela era muito tímida, nossa. E o Senhor fez uma obra linda na vida dela, né? Mas eu falei para ela, nossa, por que você nunca falou de Jesus para mim? E aí, através da vida dela, Deus me deu um despertar. Eu falei, não, Senhor, um dia se eu me dedicar a Deus assim, eu não acho. E aí foi quando eu me rendi a Cristo. Ixi, nossa, até hoje. Eu amo falar do amor de Deus, eu amo falar de Jesus aonde eu tô. Quando eu estava trabalhando, nossa, ali a gente falava, a gente orava. Eu falo isso para a glória de Deus, não falando que eu sou melhor, misericórdia, não. Mas assim, as oportunidades que Deus nos dá, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa, né? É onde Deus me deu a oportunidade, eu sempre estou falando do amor de Jesus. Para os meus filhos, nossa, para a Gabriele, para o Christian, para o Mateus, nossa, sempre eu tenho falado. Por quê? Porque Jesus está voltando. Não adianta eu falar do amor de Jesus, que nem eu estar aqui falando do amor de Jesus para as pessoas com muito amor, com carinho, e não falar para os meus filhos, né? Tenho que falar e eu falo com muito amor, e o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem, né? Às vezes olhando, aparentemente parece que não está, mas eu sei que no fundo e no profundo o Senhor está trabalhando, porque o Senhor é fiel, né? Então Deus é maravilhoso. Hoje nós plantamos, mas no futuro nós vamos colher, e tudo isso é para a glória de Deus. Por isso que tem que fazer as coisas com humildade, né? Você que tem a oportunidade, faça com humildade, porque quando você faz com humildade, aleluia, o Senhor brada, o Senhor trabalha. Então não adianta eu estar aqui falando de humildade da boca para fora. O Senhor conhece a minha intimidade, o Senhor conhece o meu coração, e Ele conhece o teu. Você que está tendo a oportunidade de estar ouvindo essa palavra, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo bradar, deixa o Espírito Santo falar contigo, aleluia. Então nesse momento, né, eu não sei o horário que você vai estar ouvindo, se vai ser cedo, de tarde, de noite, de madrugada, mas pouco importa. Somente receba essa palavra do coração, né? Eu senti de ler aqui e falar sobre a vida de Ruth, né? É uma palavra muito linda, muito gloriosa, né? Que eu estava meditando
E o Senhor tocou fortemente no meu coração. É poucos versículos, né? É poucos capítulos, né? Quer dizer, tem quatro capítulos, isso. É um texto curto, né? Mas muito edificante, uma bênção de Deus, né? E eu vou estar aqui falando aquilo que Deus tocar no meu coração, né? Glória a Deus. Eu vou ler em Ruth, capítulo 1. Você que tem a sua Bíblia, leia comigo, né? Como eu sempre falo nos outros vídeos, você que não tem, compra uma, providencia uma. E eu creio que o Senhor vai estar te abençoando em nome de Jesus, tá? E você que não tem, tiver o seu celular, né? Abra e junto nós vamos estar lendo, né? Se você tiver outro celular, né? E eu creio que o Senhor vai estar falando. Se você não tiver, só ouça, que eu creio que o Senhor vai estar falando no teu coração, né? Ruth, Noemi e suas noras Orfa e Ruth. Aleluia. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os seus nomes de seus filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouvia que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, elas levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, e ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ou ainda que eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda não tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Aleluia. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aleluia. Glória a Deus, né? Aqui é a história de Ruth, né? Aqui no comecinho conta, né, que naquele tempo de juiz julgava, houve uma grande fome ali em Belém, né? E ali Elimeleque decidiu pegar sua família e era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher aqui. Ele estava em Belém e resolveram ir para Moabe, né? A um lugar ao qual Deus não se agradava muito, né? Porque lá tinha muita adoração a outros deuses, né? E mesmo assim ele foi. Por quê? Porque naquele tempo, aonde eles estavam, né, que era ali em Belém, estava tendo muita escassez. E eles, sem consultar o Senhor, né, eles
ele pegou a família dele e foi para lá, entendeu? De imediato, foi bênção na hora que chegou. Tava tudo dando certo, né? Mas, de repente, aquela mulher que saiu, né, que deixou casa, que tinha uma vida até boa, quando chegou naquela cidade, ele ficou até um tempo bem, mas de repente o esposo dessa sepultura. E aí os filhos cresceram, casaram, né? A palavra do Senhor fala aqui que um casou com Orfa e outro casou com Ruth, né? E aí o que aconteceu? Esses passaram-se quase 10 anos e aí eles também vieram descer a sepultura. E Noemi passou uma fase muito difícil. Vamos meditar, né? Quando essa mulher saiu de Belém, uma cidade a qual era onde ela tinha porque ela era uma mulher cristã, né? Onde ali tinha uns costumes, né? Abençoado. E ali, quando ela acompanhou o esposo dela para ir para Moab, ali tinha outros costumes, né? Até ela se encaixar naquele lugar, até ela ficar bem. Aí, na hora que ela estava quase bem, o marido desce a sepultura. Ali, aquela mulher, ela ficou viúva. E naquele tempo, quem ficava viúvo, meus queridos, passava uma escassez muito grande, não é que nem hoje. Hoje é completamente diferente, né? Aquele tempo, não. Então, ela perdeu o esposo, os filhos cresceram, casaram. Imagina a situação, se eles casaram, cada um foi para sua casa. E ela ficou sozinha, viúva e sozinha, porque quando os filhos casam, cada um tem sua vida, principalmente, né, que nem ela era um filho homem, né? Então eles casaram e foram pro cantinho deles, entendeu? E aí passaram-se quase 10 anos, na hora que ela estava, né, ali, não que ela estava conformando, mas, né, de repente, ela perde os 2 filhos dela. Imagine a cabeça dessa mulher, né? Como que ela deveria estar amargurada. Mas, porém, ela não perdeu a fé dela. Ela tinha uma credibilidade em Deus tremenda. Mas, porém, ela achou, né, que o Senhor tinha esquecido dela, né? E a palavra do Senhor fala que aqui ela ficou sabendo que da onde, em Belém, aonde ela morava, ela ficou sabendo que naquela época ali estava prosperando, né? E ali ela decidiu voltar, né? E aí ela foi nessa hora que ela conversou com as duas noras dela, né? A palavra do Senhor fala, né, que órfã, né, era uma mulher boa, mas ela era um gênero mais forte, né? Ela era mais apegada aos deuses, né? Porque Noemi era uma mulher cristã, então Orfa, ela era uma pessoa boa, mas porém ela não conseguiu se desligar da crença dela. Já Ruth era uma moabita também, mas porém ela era mais humilde, ela era mais, né, ela veio de uma criação que os pais dela criou uma mulher forte, uma mulher que pegava no pesado, uma mulher que trabalhava, que ao passar do tempo, mesmo Noemi passando aquelas lutas, aquelas provas que ela passava, ela conseguiu ganhar o coração de Ruth de uma forma diferente, que ela nem tinha percebido. Por isso que eu digo, em tudo Deus tem um propósito. Deus permitiu que ela fosse para Moab, né? E ali os filhos dela casaram com filhos moabitas, né? E aí, nesse momento que ela pediu para as duas voltarem com as suas famílias, né? Elas choraram, elas não queriam tudo, mas órfã acabou voltando. Por quê? Porque a credibilidade dela nos deuses dela ainda eram fortes. Então ela deu um beijo, né, de Noemi e voltou. Já Ruth não. Ruth ficou firme ali do lado de Noemi, né? E a coisa linda da forma que Deus trabalha, a forma que Deus trabalha nessa história, né? E aqui disse, ó,
Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada e o seu povo e os seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então, Ruth falou para ela, volta, a tua cunhada tá voltando, né? E aí, olha o que ela disse. Olha que mulher sábia. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo e o meu povo é o teu Deus e é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela declarou, ela rasgou o coração dela, que o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu morrerei, né? Então, somente a morte podia separar as duas. Ela decretou ali. Então, Ruth foi uma moça diferenciada, né? Ali, ao qual ouviu a palavra do Senhor, né? Ali, na hora que Noemi falava para ela das grandezas, porque ela não conhecia. E Noemi que falava ali para elas, né? E ela deu ouvido, ela acreditou. E o coração dela, né, exultou. E ela acompanhou Noemi na volta dela para Belém, né? E ali tá, aqui fala, quando elas chegaram lá em Belém, foi um alvoroço na cidade, porque era uma cidade pequena, né? E Noemi chegou lá amargurada. As pessoas, porque quando ela saiu de lá, ela saiu casada com os filhos, né? E deixou terras né? E saiu e estava bem. De repente ela volta viúva, né? Os 2 filhos mortos, então para ela foi tipo meio vergonhoso, né? Porque é uma serva de Deus. Então ela falou assim, ó, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Amarga. Entendeu? Ela estava desolada. Mas chegando ali naquela cidade, o Senhor tinha bênção para ela. O Senhor tinha surpresa para ela. Por isso que quando nós passamos alguma dificuldade, nós temos que confiar no Senhor. Nós não devemos perder a nossa fé. Porque quando o Senhor permitiu que Noemi fosse para Moabe, o Senhor tinha um propósito. Do que? De resgatar a vida de Ruth. E através da vida de Ruth, ela trazendo ela para Belém, essa menina, uma menina forte, uma menina diferenciada. Chegando ali em Moabe, Ruth podia muito bem ficar dentro de casa, né? Não. Ela falou assim, eu vou nos campos. E naquele tempo, né? Ali foi um lugar que Deus começou a abençoar demais. E aí, quando eles iam colher as espigas, né, os mantimentos, ali era um próprio decreto de que na hora que os homens estivessem colocando dentro as espigas dentro dos sacos, aqueles que caíam fora era para deixar. Por quê? Eles não queriam, o rei não queria, tipo, que colocasse muito mantimento para estragar. Eles queriam que todo mundo vivesse bem. E queria que aquelas sobras que caíram para as pessoas que eram mais necessitadas, para as viúvas, né, para as pessoas que tinham mais dificuldade. As pessoas passavam ali e pegavam. E era para deixar, né? E a palavra do Senhor nos fala aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Respondeu voz. Então disse... Aqui, ó. Ruth vai rabiscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, de geração de Ebimeleque. E era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, apanhar espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Olha que diferença. Ela sempre ficou do lado de Noemi.
E uma menina esforçada, trabalhadeira. E ali, na hora que ela chegou naquele lugar, era muito próspero. E ela falou que ela queria ir. Tinha bastante lugar. Mas aqui, a palavra do Senhor fala de Moabe. Ele era parente de Abimeleque. E naquele tempo, vamos supor, se uma pessoa ficasse viúva, alguém, uma parente mais próxima, poderia estar casando novamente, né? E aí, Deus já estava começando a trabalhar. E a Ruth foi, né? Ela falou aqui, ó, deixa-me um campo. E ali tinha vários, mas o lugar que ela foi era de Moabe. E ali ela estava trabalhando, uma moça jovem, catando espiga. E ali ela chamou a atenção do Senhor, desse Moabe, né? E aí ele perguntou para os servos dela, e ele falou, essa daí é a que veio com Noemi, né? Ela foi casada com o filho de Noemi. E aí, nossa, já lembrou, né? Sou parente, né? Mas só que tinha alguém primeiro que ele, né? Então, tinha as terras ali de Noemi para vender. E ali eu creio que Deus já começou a trabalhar, né? De uma forma especial. E aí a palavra do Senhor fala assim, ó, e foi, pois, e chegou, apanhava espigas do campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte em parte de campo de Boaz, que era da geração de Abimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco, e disse-lhe, o Senhor te abençoe. Foi nessa hora que ele indagou o servo e perguntou dela, né? E aí, ele disse aqui no versículo 7, disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. Ele falando, né, contando para ele que ela muito esforçada, que está ali desde cedo e parava rapidinho para almoçar, né? E ali ele ficou encantado, né? Boaz fala a Ruth benignamente. Olha, Deus, ele prepara tudo. Deus, ele é fiel. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo. Nem tampouco passasses daqui, porém, a juntares com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após dela. Então, ele falou ali para ela ficar só ali, né? E trabalhar com as moças dele. E ficar ali por perto, né? Não ficar lá no meio. E aí ele começou a abençoar ela, né? E aqui a palavra do Senhor fala, e disse Boaz, disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Então aí ela ficou assim, por que o Senhor está me tratando tão bem, né? E aí ele falou para ela, eu fiquei sabendo que você, né, tá do lado de Noemi, que você foi casado com o filho dela, que você é uma boa nora, que você trabalha, que você, né? Por quê? Porque quando uma jovem, a postura de uma mulher de Deus, ela é diferenciada, ela chama atenção, entendeu? Então Boaz, foram boatos, né? Foi assim o testemunho dela que chamou a atenção dele, entendeu? Então ele era assim uma pessoa muito próspera, uma pessoa assim que conhecia a palavra de Deus, uma pessoa diferenciada, né? E tudo para a glória de Deus. E aí ela continuou trabalhando, né? E o Senhor galarde o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha. Deus começou a trabalhar de uma forma tão gloriosa, né? Deus, ele fez um milagre tão tremendo ali, que ele criou uma situação, né, tremenda. E ela foi para casa, e ele abençoou ela, né? Ela levou ainda o mantimento para casa, para ela e para Noemi. E aí Noemi falou, então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, porque aqui ela perguntou, né, para Ruth o que aconteceu, aonde ela foi trabalhar, e ela já viu que Deus preparou aquela oportunidade.
que o Senhor estava olhando, usando aqui, ó, a palavra do Senhor fala, ela falando, bendito seja o Senhor que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás até acabarem toda a cega que tenho. Então, ali ela viu que o Senhor já estava trabalhando. Entendeu? Porque o Senhor trabalha na humildade, o Senhor trabalha na sinceridade, o Senhor trabalha quando nós somos sinceros, né? Elas não tinham interesse, mas ela sabia que o Senhor estava permitindo ali o Senhor trabalhar de uma forma especial, entendeu? Ela era uma menina nova, né? Moabe, a palavra pela palavra aqui, Boaz, era uma pessoa mais madura, né? E mesmo assim, ela foi sábia, né? Ela foi sábia. E aqui, ó. Aqui ele aconselhou ela a ficar com as moças, né? O cuidado dele com ela já era diferenciado, né? Deus é maravilhoso. Deus trabalhou aqui de uma forma tremenda. Eu fiquei maravilhada quando eu comecei a estudar essa história. E aqui no versículo 3 disse assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesse a nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então, aqui e lá ia ter um trabalho, né? E Boaz ia ficar lá para cuidar, para tipo, alguém não mexer nas coisas, né? Então, tiveram comes, bebe tudo, e ela foi. E Ruth pediu para ela tomar um banho, vestir um vestido bonito, e ir também, né? E ali, no momento que ele fosse dormir, né? Isso daí era um costume deles na época, né? Dormir, deitar lá, e ela ir deitar nos pés dele, porque aí ele ia perceber que ela tinha interesse, tipo, de ela casar com ele, entendeu? E ela fez tudo, ela foi obediente, né? Aqui a palavra do Senhor fala aqui, ó. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe os pés, e deitarás, e ele te fará saber que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já no seu coração alegre, né, veio a deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou, né? Então ela foi uma pessoa muito obediente. E isso era uma honra, entendeu? Porque ela só era para deitar nos pés dele, entendeu? Não fazer nada de errado, né? E a palavra do Senhor continua aqui. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela se apresentou, né? Sua Ruth, sua serva, porque tu és, sou Ruth, a tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor, né? Ela falou, né, que, assim, através dessa atitude dela, ele ia perceber que ela queria família, ela queria casar com ele, entendeu? E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns mancebo foste, né, quer pobres, quer ricos, entendeu? Então, naquele momento, ele viu que ela era uma pessoa direita, porque se ela fosse uma menina, tipo assim, sem juízo, ela ia querer pessoas mais novas, né? Seja pobre, seja rico. Então, ele ficou ali maravilhado pelo interesse dela com ele, né? Então, aí, ele conversou com ela, né? Porque ele poderia comprar as terras de Noemi.
comprando as terras de Noemi, ele casaria com ela. Só que tinha uma parente à frente dele. O que ele fez? Ele foi lá, chamou esse parente, falou para ele. Falou, chamou ele, né? A palavra do Senhor não cita o nome, né? Do parente dele. E aí ele falou assim, ó, Noemi tá vendendo as terras dela. Nossa, ele se interessou na hora, porque interesse, né? Aí ele falou assim, só que se você comprar as terras dela, você vai ter que casar com a moabita Ruth, né? Aí ele falou assim, não quis, né? Porque, tipo assim, não queria responsabilidade. E aí, naquele momento, né, ele recebeu a vitória dele, porque ele comprou a terra, casou com Ruth, né? A palavra do Senhor fala que e Boaz casa com Ruth, né? Aqui diz, e Boaz subiu à porta, assentou-se ali, eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe, fulano, a palavra do Senhor não fala nem o nome dele, né? Desvia-te para cá, assenta-te aqui e desvia-no para ali, e assentou-se. Então eles conversaram, né? E ali tinha um costume de quando eles vendessem alguma coisa, eles tiravam o sapato e davam. Então, aí a parte fala aqui, remidor, aquela parte da terra que foi de Mimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou a terra dos Moabitas a vendeu, né? E ele falou os detalhes para ele. Se ele comprasse a terra, ele ia ter que ficar com a Ruth, né? E ele não quis, né? E aí ele comprou a terra, casou com a Ruth, né? E aqui a palavra do Senhor fala assim, ó, e todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e atejar valorosamente em Efrata, e faz-te teu nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der dessa moça, né? Filhos, está falando de filhos agora, né? Ruth dá luz a Obed. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar remidor, que é um neto, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Que maravilha, que descendência maravilhosa. A luta que essa mulher passou, e através da vida do neto dela, né, de Obed, aqui fala, Noemi nasceu e o filho chamaram o seu nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Desculpa. E aí, que história maravilhosa. Que história tremenda. Eu li aqui certinho, né? Eu li até bastante, para que vocês possam entender como que quando nós abrimos nosso coração para o Senhor faz a diferença. Noemi era uma mulher centrada, uma mulher de Deus, uma mulher que conhecia a verdade, a família toda. O Senhor permitiu. Não, o Senhor, não foi a vontade de Deus dela ir para Moabe. Eles foram sem autorização de Deus. Mas através disso, Deus criou algo tremendo. E saindo dali, eles saíram prósperos. Chegando lá, um tempo eles ficaram bem. De repente, o esposo morre. Os filhos crescem, casam. Conhece essas 2 moabitas. E o Senhor já começou a trabalhar, né? E aí, Ruth foi aqui, abriu o coração. Ruth foi aqui, deixou o Espírito Santo trabalhar, né? Orfa não. Orfa ficou apegada e voltou para trás. Ruth não, Ruth seguiu Noemi. Ruth deu lugar a Deus. Abriu o coração.
E aquilo que ela tinha perdido outrora lá atrás, o Senhor restituiu 10 vezes mais. O Senhor honrou aquela menina de uma forma, porque ela abriu o coração para o Senhor. Ela foi uma mulher prudente, uma menina sábia, uma menina diferenciada, trabalhadeira. Uma menina que poderia ter ficado em casa no sossego, mas não, ela colocou a mão no arado, ela foi trabalhar. Ela se colocou no lugar de um homem provedor dentro de casa. E o Senhor, por isso que o Senhor abençoou ela. A gente lê aqui a Bíblia, a gente lê, parece rápido, né? Mas eu não sei qual foi o tempo. Mas por isso que o Senhor o abençoou de uma forma extraordinária. O Senhor trabalhou de uma forma surpreendente. Então, nesse momento que você estiver ouvindo essa palavra, eu não sei a situação da sua vida, eu não sei a tua história, mas o Senhor, Ele quer trabalhar. O Senhor mudou a história de Ruth, o Senhor mudou a história de Noemi. Por mais que ela estava amargurada, o Senhor restaurou a fé dessa mulher através da vida de Ruth. Olha agora para a sua situação. Olha para o que você está precisando. Olha para o que você está passando. Ainda há esperança. O Senhor pode adentrar nessa causa sua. O Senhor pode adentrar de uma forma extraordinária. Eu estou te apresentando um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode. O Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E o Senhor deixou marcado a história. O Senhor deixou essa história com o nome, título Ruth. Olha que maravilha, de tão tremenda que foi a história dessa menina, dessa jovem. E o Senhor trabalhou de uma forma extraordinária. Eu estava lembrando da minha história, como que o Senhor também fez. Estava lembrando na hora que eu estava estudando essa palavra, eu falei, Jesus, como que o Senhor foi tremendo na minha vida também. Então nós temos que lembrar das maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas. Às vezes o Senhor tem abençoado o teu caminho. Às vezes o Senhor está aí, com bênção ao teu redor. Mas abra a tua mente, abra o teu coração. Deixa o Senhor bradar. Deixa o Jesus entrar de uma forma que somente Ele pode. Hoje os sinais estão tão claros. A gente está vendo tanta coisa bizarra. Meu Deus, às vezes eu olho e falo, sangue de Jesus tem poder. O que está acontecendo com o povo? Aleluia. Mas eu venho aqui te apresentar um Deus que faz. Um Jesus que liberta. Um Jesus que transforma. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fez na vida de Ruth de uma forma extraordinária. E a descendência que veio depois de Jessé e Davi é coisa linda. Veio o nosso Senhor Jesus, através da vida de Ruth, através da sabedoria dela, através da santidade. Então, através da minha vida, através da sua vida, vai vir uma descendência. Que muitas das vezes nós olhamos hoje e falamos, Senhor, nós com os nossos olhos da carne, nós não conseguimos enxergar tamanha bênção que tem no futuro para nós, através de nossos entes queridos, através da nossa família, através dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós não imaginamos. Como Ruth, Noemi não imaginava. Como que a descendência cresceu e o Senhor fez grandes maravilhas, né, na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos acreditar que o Senhor pode mudar, o Senhor pode entrar e transformar. Eu não sei se o seu filho está nas drogas, ou na prostituição, ou no mundo do tráfico, ou seja lá o que for que está o seu coração entristecido, preocupado, seja seu filho, seu esposo, sua filha, não desanima. Marche, confie que esse Deus que eu estou te apresentando, Ele pode entrar. Ele pode fazer, aleluia, um milagre, aleluia. Hoje eu estou ministrando aqui, hoje eu estou falando da palavra do Senhor, mas tem muito ao meu redor que não conhece, não está na presença do Pai. Mas eu estou aqui falando do amor de Jesus para as almas, para a minha família, para os meus filhos, para onde chegar essa palavra, né? Por quê? Porque Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está às portas, né? E a palavra do Senhor fala da vida de Boaz
como um homem íntegro, um homem diferenciado, um homem que estava ali para abençoar outras vidas, né? E através daquele comportamento, o Senhor o abençoou com uma família maravilhosa, entendeu? Então, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas nesse momento que você estiver ouvindo essa palavra, creia que o Deus que nós servimos, o Deus que eu estou te falando, o Deus que eu estou te apresentando, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Mas depende do quê? Depende de mim e de você. Depende da nossa credibilidade. Depende de nós nos separarmos e dedicar Ele totalmente. O Senhor adentrou na vida de Ruth, para Ruth ser um canal de bênção na vida de Noemi. Por quê? Porque lá atrás, quando os filhos eram vivos, Noemi pregava a palavra do Senhor para ela. Entendeu? E no momento que os filhos partiram, morreram, Noemi ficou desolada, incrédula, ficou ali achando que Deus tinha abandonado ela. Mas a sementinha já tinha sido plantada no coração de Ruth. E através dessa palavra, através dessa, dela ter pregado, nasceu o amor no coração de Ruth. Nasceu a credibilidade dela para com Deus. Então, quando ela decretou ali, o teu Deus é o meu Deus, entendeu? Onde você morrer, eu morrerei. Somente a morte vai nos separar. Então, ela decretou. Então, decreta na sua vida. Mas, irmã, eu não estou tendo força. Eu fiz isso. Não importa. Não importa. Esses dias eu publiquei no meu story aquela palavra, da lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe, E aí eu pus assim, ainda dá tempo de mudar. Se até hoje você fez algo que acha que não é bom para você mesmo, Porque às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que é errado e mesmo assim a gente faz, mas ainda hoje dá a oportunidade de mudar. Aí você muda e você vai começar a colher coisas boas, entendeu? Porque muitas das vezes você faz algo que entristece você, entristece alguém, e lá na frente você não entende a luta que você está passando. Mas só que aí ainda o Senhor nos dá uma oportunidade. Aí eu escrevi lá, será que essa história aqui, ela te preocupa? Ou você está em paz? Mas ainda dá tempo. Se você quiser, você muda hoje. Porque aí você começa a plantar coisas diferentes a partir de hoje. E eu te digo hoje isso para você. Começa a crer hoje. Porque quem faz o milagre é o Senhor. É o Senhor que faz. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que purifica. É o Senhor que faz o milagre. Mas nós temos que dar liberdade. Nós temos que ser fiel perante Ele, para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida e através de nós. Porque Jesus está voltando. E o propósito maior é o quê? É nós ganharmos almas para o Senhor. Vidas. Possa chegar aos pés do Senhor. Aleluia, com nós testificando as maravilhas do Papai. Então, que nesse momento você se sinta cuidada, que você se sinta amada, que você se sinta protegida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, como eu disse para você, eu congrego ali no setor 4, no Ministério de Madureira, Se você tiver oportunidade, venha cultuar Deus conosco, e o Senhor tem vitória para você. Ali é o nosso pastor Dorival, a nossa pastora Odete, e Deus tem trabalhado de uma forma tremenda. Venha adorar Deus conosco, porque o Senhor Jesus, Ele tem bênção a te dar. Mas você que tem uma igreja aí perto da sua casa, vai fazer uma visita. Deixe o Senhor trabalhar. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele dele através de ti em cima dessa terra. Por quê? Porque se nós, que nem eu disse no começo, a gente recebe essa palavra gloriosa no nosso coração. Nós anseiamos algo glorioso. Então não vamos guardar só para nós. Vamos testificar para que muitas vidas possam ser alcançadas e tudo venha ser para a honra e glória do nome santo do Senhor. Porque se eu estou aqui hoje testificando, não é porque eu sou melhor não. É porque eu alcancei a misericórdia do Senhor e estou aqui. Aleluia.
peço para vocês, continuem orando, né? Eu vou continuar orando, né, por vocês. Se vocês quiserem colocar, né, na mensagem aí, pedidos de orações, eu vou estar intercedendo e creio que o Senhor vai estar abençoando, né? E eu vou estar, em nome de Jesus, semana que vem, eu vou estar fazendo uma live, né? E eu vou estar avisando para que vocês possam também estar participando comigo, em nome de Jesus, né? E o Senhor vai trabalhar de uma forma especial. E que o Senhor possa abençoar vocês de uma forma extraordinária, tremenda. Porque tem irmãs, tem amigas minhas que ouvem a live, e às vezes eu tô aqui tão tristinha, né? E elas me ligam e falam, irmã Renata, tô sentindo falta. Mas a gente gosta de fazer assim, quando o Senhor permite, né? E aí eu creio que o Senhor vai estar trabalhando. Então, essa história é uma história de amor, essa história é uma história de redenção, ela é uma providência divina, essa história de Ruth. É uma história que muda a história. É uma história que Deus muda a nossa história, a nossa vida. Então busque. Seja fiel, seja prudente, que o Senhor vai trabalhar. Seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, seja você criança. O Senhor, ele tem algo extraordinário para fazer, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E você é o ceifeiro escolhido pelo Senhor. Então receba aí a vitória da parte do Senhor. Se sinta abraçada. Vou estar aqui orando por cada um. Aleluia, o Senhor vai nos dar vitória. Eu já agradeço você por ter permitido eu ficar. Olha, hoje eu gravei mais. Tá mais longo, né, esse vídeo. Mas tudo é para a glória de Deus. Então receba aí a vitória. E eu creio que o Senhor tem bênção para nós. Até semana que vem. Vou estar avisando da live. E eu creio que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E se você puder, passe para alguém esse vídeo. E eu creio que o Senhor vai estar abençoando a minha vida e a sua também. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém?